13 partidos elegem governadores nessas eleições. Você vai saber como funciona a lei de transição dos governos. Gincana do Saber é realizada na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Nosso Jornal da Câmara está no ar. As eleições resultaram numa grande fragmentação partidária nos governos estaduais. 13 partidos elegeram governadores. As eleições resultaram numa grande fragmentação partidária nos governos estaduais. 13 partidos elegeram governadores. Com o resultado final da eleição dos governadores, a distribuição entre os partidos do comando nos estados ficou assim. O PT venceu em 4, Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. O PSDB comandará 3 estados, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O PSL também estará à frente de 3 governos, Santa Catarina, Rondônia e Roraima. O MDB conquistou outros 3, Distrito Federal, Pará e Alagoas. Também com 3 governadores, o PSB comandará o Espírito Santo, a Paraíba e Pernambuco. Vencer a eleição em 2 estados, respectivamente, o Democratas, com Goiás e Mato Grosso, o PSD, no Paraná e Sergipe, e o PSC, no Rio de Janeiro e Amazonas. Com o governo cada aparecem o Novo, em Minas Gerais, o Partido Progressista, no Acre, o PHS, no Tocantins, o PDT, no Amapá, e o PCdoB no Maranhão. Uma fragmentação partidária importante, o que ilustra um pouco o fracasso ou o ocaso, eu diria, dos grandes partidos. Partidos como PSDB, PT, PMDB, que geralmente tinham 4, 5, até 6 governações, estão caindo, no máximo tem 2, 3, até 4. Fique agora com as ofertas de emprego do Cine. As vagas são para secretária, motorista, recepcionista, vendedor, auxiliar de expedição, doméstica, motorista de caminhão, motorista de ônibus, instalador, pesquisador, garçom, vendedor, caixa, promotor de vendas, aprendiz. O Cine fica localizado na Rua Comendador José Garcia, 420, centro de Pouso Alegre. Depois do intervalo, você vai saber como funciona a lei de transição de governos. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu.
Você sabia que existe no Brasil uma lei disciplinando a passagem de um governo para outro? É que após as eleições para presidente da República, é preciso realizar a transição, um procedimento em que o governo em exercício precisa passar dados para que o presidente eleito, que tomará posse em janeiro, possa adaptar a atual gestão ao seu plano de governo. Ao final do mandato, o atual presidente da República, Michel Temer, deverá passar o bastão ao sucessor. A tarefa já começa neste ano, antes da posse do novo presidente, com a transição, que vai ser comandada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Segundo o processo de transição, a partir do segundo dia útil após as eleições, o presidente eleito pode indicar até 50 membros para formar a equipe de transição, que funciona até 10 dias após a posse. É essa equipe que recebe os dados da atual gestão e a relação do que está previsto para a execução orçamentária de 2019. Se não tivesse essa lei, o governante não teria essa imposição legal, essa obrigação de fazer o processo de transição, que deve ser multidisciplinar, uma equipe técnica, né, vendo os aspectos, conhecendo a realidade do país, as dívidas, os comprometimentos, os investimentos, a questão da saúde, da educação, do planejamento, da execução de todos os aspectos do governo, estudando as metas, as ações, os programas, os planos. A lei que disciplina a transição democrática é de 2002, quando foi passado o bastão de FHC para Lula da Silva. A única transição de mudança de grupo político que aconteceu foi no governo do Fernando Henrique para o governo do Lula. Nos últimos tempos fica complicado avaliar exatamente o efeito disso, porque foi sempre passado de um grupo para o outro. O que a gente pode, e tem funcionado, claro, mas o que a gente pode analisar é que na última mudança de governo, foi traumática e não houve essa transição. E isso com certeza teve um impacto muito negativo para o governo atual, que foi o governo Temer, para ele dar continuidade e fazer uma nova agenda. A lei sobre transição é para o cargo de presidente, mas como funciona essa passagem de poder nos estados e municípios? Cada unidade da federação age de forma autônoma e muitas vezes novos governadores e prefeitos só têm acesso às informações no dia da posse. Para este especialista, é preciso aprovar uma lei que regulamente a transição em todo o país. Muitas vezes as eleições se dão num clima um clima de muito acirramento político, de muita polarização. E isso não poderia, isso certamente pode afetar a transição, né? Como um eventual governo que possa perder uma reeleição, né, vai ter, disposição para franquear o acesso a todos os dados da real situação das finanças públicas para o seu adversário. Eu enxergo essa situação de, eventualmente, não franquear esse acesso aos dados como um ato de improbidade administrativa. A seguir, Escola do Legislativo, o professor Rômulo Coelho realiza a final da Gincana do Saber Regional. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço.
museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. A Escola do Legislativo, o professor Rômulo Coelho, realizou a final regional da Gincana do Saber. Confira. Na tarde desta segunda-feira, a Escola do Legislativo de Pouso Alegre realizou a grande final da 4ª Gincana do Saber Mirim Regional. Participaram da final as cidades de Pouso Alegre, Varginha, Poços de Caldas, Guaxupé, Andradas e São Sebastião da Bela Vista. As estudantes da cidade de Varginha foram as grandes campeãs. Foram 4 dias de disputa envolvendo 21 cidades até chegar à grande final. Esta foi a 4ª edição da Gincana. O tema foi a Constituição Federal, com base no material da Constituição em Miúdos, produzida pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Cada município foi representado por uma dupla de estudantes. Obrigado pela audiência. Tchau.